Olá, eu sou Paloma Conrad, jornalista e apresentadora do IA em Cena, um programa que coloca a inteligência artificial no centro do debate. Aqui não falamos de futuro distante, mas do presente que já está sendo moldado pela IA. A cada episódio recebemos especialistas de diferentes áreas do conhecimento para entender na prática como a inteligência artificial está redefinindo profissões, processos e decisões. O nosso objetivo é traduzir o impacto da tecnologia com um olhar técnico, crítico e acessível. Vamos entender como a IA está impactando o trabalho de quem cria campanhas, define estratégias de mídia, constrói marcas e conversa com o consumidor. Para isso, eu recebo Fabrícia Duriezuco. Ela é professora do curso de Publicidade e Propaganda na FURB e é um nome que conhece de perto os impactos e desafios da inteligência artificial na publicidade e propaganda. Professora Fabrícia, a inteligência artificial está presente na publicidade e propaganda desde brainstorming até na produção ali de imagem, de vídeo. Você acredita que a inteligência artificial ela é uma ameaça ou é uma aliada no desenvolvimento de campanhas? Bom, para quem trabalha, nessa área de comunicação, a gente não pode encarar nenhum tipo de tecnologia como uma ameaça, Na verdade, ela é mais um aliado no potencial de estratégia, de criação e etc. Claro que a inteligência artificial veio numa velocidade muito maior do que as outras tecnologias, mas ela entra em todas as etapas do processo de desenvolvimento de uma campanha publicitária, análise de cenário e etc. Certo. E tem diversas ferramentas e a maioria delas tem um acesso bem democrático, com versão ali grátis para todos, Temos ali o ChatGPT, temos o Nano Banana, VO3. O que tem sido mais usado nas produções de áudio, de vídeo, de imagem e que tem dado certo? Assim, tem essas ferramentas gratuitas, mas todas elas, as gratuitas, também têm suas limitações, Então, a gente tem áreas muito específicas e, por exemplo, coisas que os alunos acabam, os profissionais não atribuindo, mas, por exemplo, o Canva também já está com IA, que é o mais usado hoje pelos alunos e tal. Então, assim, a gente vê muitos alunos hoje a questão do ChatGPT, Mas na versão gratuita ele ainda tem suas limitações, mas ele dá para usar. Um problema não é a IA, é sim os comandos que se dá para essa IA e essa preparação técnica que precisa dar para esses comandos. Então a gente tem essas ferramentas de vídeo, de áudio, de texto, de foto, de layout, assim, a gente pode listar N ferramentas gratuitas que tem. Mas o grande diferencial está no tipo de comando que se dá. Então, quanto mais um profissional entende do processo, entende que a gente diz, teoricamente, ele faz um comando muito melhor. Então, às vezes, a gente entra num debate em sala de aula, quando eu digo assim, nessa etapa não vamos usar a IA, vamos trabalhar sem a IA para poder aprender como comandar a IA. E quando a gente diz assim, as diferenças entre usar a IA ou não, às vezes eu comento com os alunos, Teve um dia que eu dei uma aula toda feita, bem no início do semestre, todos os slides feitos totalmente pela IA. A gente fez pelo Gama e deixei lá a identificação da IA. Sim. E aí, no final, eu ainda comentei com os alunos, vocês viram que essa aula foi toda feita na IA. Qualquer um podia fazer uma aula dessa. Sim. Só que vocês encaram uma diferença. Quem podia estar aqui dando essa aula? Alguém de 16 anos teria esse conteúdo, mas daria a mesma aula? Vocês, com um conteúdo nesse estágio, conseguiram dar a mesma aula? Então é sobre isso. Então esse tipo de consciência que as pessoas têm que ter, e não um medo que vai substituir, mas quanto mais a gente se aperfeiçoa, melhor a gente usa essa ferramenta. Então, essa conscientização de ter essa base antes da IA, ela é muito importante. Certo, não é à toa que hoje tem uma profissão que está surgindo que é engenharia de prompt, Que uma pessoa de 16 anos, tudo bem, ela poderia estar ali na frente falando sobre o tema, mas ela não teria
a especificidade no prompt. Exatamente, e é isso que a gente procura, às vezes, né, também desenvolver com o aluno, trabalhar offline, teorias, técnicas e etc, e depois deixar liberado. Então a gente vê eles usando e vê claramente quando tem uma IA vaga e quando tem a IA utilizada a partir de conceitos técnicos com um prompt bem feito. Uhum. Professora, na parte de criação publicitária, né, com inteligência artificial, um pouco antes do boom ali, 2023, começou o ChatGPT, que todo mundo começou a usar a IA e descobriu a IA, mas ela já existe há muito tempo, né? A gente teve uma campanha, acredito que foi uma das primeiras campanhas publicitárias brasileiras, que foi da Elis Regina, na propaganda da Kombi, né? Ali foi utilizado a imagem, a voz da Elis Regina dirigindo uma Kombi. E o direito autoral nesse caso? É da família, né? É da família. Então, assim como a música e etc. Essa questão dos direitos autorais, ela tem sido bastante debatida, né? Não tem ainda, né? Isso o professor Alejandro, que é da área do direito também, comenta, né? Algo que consiga explicitar o seguinte, né? Eu criei algo com a ajuda da IA. De quem é o direito autoral? Uhum. A IA ela é mediadora, mas dependendo do prompt, ela foi criadora. Então, ainda não tem, nenhum lugar do mundo ainda conseguiu estabelecer essa questão de criação, não. A gente vê polêmicas em concursos de fotografia, né? Que já teve gente que submeteu fotografias feitas por IA num concurso que era de fotografia. Então, eu acho que a gente ainda vai evoluir para essa regulação em algum momento, mas ainda a gente não tem essa definição muito clara de quem é. A gente vê um debate hoje, né, na música principalmente. Sim. E acho que foi, né, uma empresa jornalística processando o ChatGPT por uso das matérias para alimentar a base de dados. Uhum. Então, são tudo processos novos que a gente vai aprendendo e se apropriando com isso. Então, ele está muito, em vez de ser criado e ter uma regulação, não, ele está sendo um processo todo simultâneo. É a mesma coisa trocar a roda de um caminhão com o caminhão andando, né? Exatamente, é isso que está acontecendo, né? E as universidades têm que se adaptar a isso, porque a gente acaba colocando profissionais no mercado que agilizam, têm que estar competitivos e têm que estar atualizados. Então, não adianta a gente entrar no debate, pode usar, não pode usar. A gente tem que incorporar isso nas práticas acadêmicas de maneira ética, consciente, com regulação e etc, né? Sim. Na parte de mídia programática, a gente sabe que a inteligência artificial ela está impactando a forma de segmentação de campanhas, né? O quanto está impactando no planejamento e na veiculação dos anúncios? Agora, né? A probabilidade, se souber, de novo, né? Utilizar a estratégia certa, segmentação, teu perfil de público, o que se quer com uma mensagem certa, a probabilidade da erro é mínima. Então, assim, ó, ela veio ajudar muito, né? Sim. Aquilo que a gente fazia manual, analisando o cenário, hoje ela faz com mais acuracidade. Mas ainda tem muito a questão do humano por trás, né? E isso, não na questão de mídia, mas na questão de conteúdo, a gente vê muito agora, né, uma tendência de conteúdo de vídeos menos produzidos. O que antigamente se batalhava muito pela boa produção, hoje está tendo mais engajamento, uns vídeos mais caseiros. Então, assim, ó, é a questão da nostalgia, ao mesmo tempo que a gente viu o boom da IA, grandes produções, a gente tem produtoras aqui em Blumenau que já fizeram excelentes vídeos e propagandas usando IA, né? Mas a gente também vê um mercado consumidor hoje valorizando, dando mais engajamento para a questão mais caseira, menos produzido. Sim, tem até uma inteligência artificial, a de vídeo temos o VO3, só que é muito claro, pelo menos para quem está no meio da comunicação, que é um vídeo feito por inteligência artificial. Mas o Sora, que sim, ele está imitando a questão do natural. E daí... Exatamente, e assim, ó, num momento anterior, a gente vê assim, dá para ver que a IA, hoje não dá mais. Não dá mais para ver o que é IA, o que não é IA. Então, eu acho que está tendo muito uma valorização em cima disso, né? E também tem um grande desafio agora, que a gente vai ter a primeira eleição da história
com uma IA potente. Então, a gente teve muita robotização, a questão do Google Analytics, etc., né? Os bots, etc., ok. Mas agora a gente vai ter uma eleição marcada muito fortemente pela IA. A gente tem que regular a questão de fake news, etc., mas que não tem como pega nas plataformas de redes sociais, mas não pega no WhatsApp, por exemplo, nas redes fechadas. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver e vamos ter que discutir muito lá na frente. Sim. E você acha que, sim, na época de eleição, a gente acredita que ele vai ter deepfakes, vai ter muita coisa fake? Como nunca na história. Como nunca na história. E a gente sabe que elas são disseminadas ali por plataformas, né? A grande Meta, que é o Facebook, Instagram, tem a questão do Twitter. De quem é a responsabilidade de controlar isso? Essa é a grande discussão, né? Se a gente soubesse a resposta, ninguém estaria debatendo tanto. Mas essa é a parte visível das fake news e da questão do debate. Mas tem a parte não tão visível assim, que vai ser muito grande agora nas eleições, que não está visível à população, mas que tem uma penetração muito grande. Né? O WhatsApp também, que na outra, então vamos lá, né? Quem vai rastrear as redes do WhatsApp não tem como pegar isso. Então, o que é visível se debate, mas às vezes o mais perigoso da desinformação, das fake news, está aquilo que não é visível também. É uma dor de cabeça. Mas é a nossa realidade. Sim. E saindo um pouco ali da parte da IA e voltando para a parte de dados, porque uma IA ela é alimentada por dados, né? E ela traz muitos dados também que inclusive precisam ser verificados, né? Diante da era do Big Data, o quanto os dados ajudam hoje o publicitário no planejamento, na estratégia e também na pesquisa publicitária? Para tomada de decisão é a melhor coisa que tem. Então, assim, hoje a gente já é realidade nossa aqui, né? A gente pega diferentes bases de dados, pega os dados, por exemplo, a gente tem dados excelentes disponíveis, comportamentais, que é o censo do IBGE atualizado 2022. Então, você baixa hoje dados do censo, dados setoriais, e você consegue rapidamente cruzar tudo sem grandes conhecimentos estatísticos, o que antes precisava de conhecimentos estatísticos para fazer determinados tratamentos, inferências, hoje você já não precisa mais. Então, a definição dessa estratégia, a partir dessa base de dados, ela é fundamental, só que precisa de um humano para selecionar. Eu quero essa base, eu quero esse segmento para esse público, para esse local e conseguir dar os comandos para analisar isso, juntar isso tudo, né? Na questão de originalidade, porque a gente sabe que a inteligência artificial ela nos traz informações, só que é com base em uma base de dados já existente, né? Apesar de ela nunca dar a mesma resposta para uma mesma pergunta. Como isso interfere na originalidade e na criatividade na publicidade? Aí a gente também entra, né? Vou entrar num outro debate da questão da originalidade e inovação. Uma inovação, uma originalidade pode ser algo um pouco diferente, novo, uma releitura. E isso dá o que acontece? Se eu junto duas coisas diferentes e faço uma nova, eu tenho algo novo. E eu posso fazer isso pela IA. Certo. Então, não é só uma leitura pura e simples daquilo que já existe, mas eu, com o meu comando humano, posso juntar diferentes coisas para fazer uma nova. E ela faz isso com muito mais acuracidade do que a gente fazia no braço. Fica mais ágil a produção. Exatamente. E hoje, em sala de aula, o que você vê que os alunos têm praticados, têm escolhidos como atalhos pela inteligência artificial? Desde os que entraram agora, que entraram na universidade? A gente tem uma grande diferença entre o aluno que entra na universidade, num deslumbramento, achando que tudo se resolve pela IA, assim, que acha que tudo dá para fazer, e o aluno que já mais maduro, que já entendeu lá da 6ª, 7ª fase, que ela não faz sozinha. Então, tem muita diferença nisso, né? E é um processo de amadurecimento, que normalmente eles entram na universidade, adolescentes ainda, com aquele deslumbramento, numa continuação da escola, e de repente eles começam a ver que o trabalho da universidade não é exatamente o trabalho da escola, que ele exige uma interpretação e que não se avança
só com um ChatGPT que gira em torno dele mesmo. Então, aí existe uma diferença de encarar a IA de quem está terminando para quem está começando. E isso é muito interessante. Certo. Esse é o papel da universidade também, né? É. E como a universidade tem se adaptado, tem adaptado a matriz curricular, inserindo a inteligência artificial, já tem se pensado nisso? Porque a gente sabe que inteligência artificial não é a mesma coisa hoje que era semana passada, as coisas mudam, né? Como que se mantém uma linha de matriz curricular nisso? A inteligência artificial, né, assim como outras ferramentas de software, né, ela acaba não entrando em mentes específicas, né? Mas já há 2 anos ela foi incorporada como práticas de discussão em diferentes disciplinas da universidade. Então, assim, né? No curso de publicidade ela nunca foi proibida, desde o início ela foi incorporada e discutida e com um treinamento para professores, com um treinamento para a equipe de como utilizar a IA para mediar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje, assim, ó, né, qualquer professor do curso tal, não se assusta com a IA, porque ele já vem, desde lá do começo, num gradativo em cada um em sua área, o professor de vídeo, o professor de qual. Desde quando começaram que as ferramentas não estavam boas, até agora, esse uso também em sala de aula. Certo. Que você indica para o publicitário que já se formou há muitos anos, que está no mercado, está se deparando com essa nova geração, que já vem carregada porque ela nasceu no digital. Como é que ele faz os corres dele para conseguir se atualizar? Olha, igual a gente também faz, né? Vídeos, né? Tutorial, porque todas as IAs, ela é lançada num dia, no dia seguinte já tem um tutorial. Sim. E foi praticamente assim que a gente começou lá 2, 3 anos atrás, né? Com os tutoriais e, inclusive, a gente na época, acho que foi em 2022, a gente já criou no curso uma playlist com dicas. A gente assistia vídeo, testava e já criava. Então, isso criou um hábito assim, de cada área vai atrás do que está acontecendo e tal. Às vezes eu vejo alguma IA nova, eu digo, vou lá no YouTube, busco um tutorial para ver como funciona para poder. E são todas muito intuitivas, a gente Sim. consegue aprender na própria plataforma, testando, né? Exatamente. E fazendo uma integração de uma com outra, né? Exatamente. Às vezes tu cria o copy no ChatGPT, e leva gera para outra. Imagem no Midjourney, Exatamente. cria a animação no VO3 E assim vai. Né? Que loucura. Daqui a 5 anos, como você imagina o papel do publicitário? Cada vez mais conectado e menos deslumbrado e mais consciente da ferramenta. Foi o que aconteceu quando a gente lê hoje, né, há décadas atrás, com o Excel. O Excel vai acabar com a matemática, vai emburrecer as pessoas e houve um deslumbramento. Daqui a pouco ele se acomodou e ele passou a ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, né? Claro que a IA vem numa outra dimensão, mas eu acho que a euforia inicial ela vai diminuir e ela vai ser incorporada nos processos que ela tem que ser incorporada e não vai ser incorporada em outros processos que ela não vai conseguir ser incorporada. Sim. Acredita que vai ter uma ressaca da inteligência artificial? Assim como teve com outras tecnologias? Já está tendo da rede social, né? Já está tendo. Não acredito que vai ter uma ressaca. Não? É ferramenta de trabalho. Talvez diminuindo a intensidade, que nem hoje acontece com rede social e etc., mas não como ferramenta de trabalho. Gera dinheiro. Para mim é a mesma coisa que fala assim, vai ter uma ressaca de Word, de Office, de Excel. Não vai. Entendeu? Então é uma ferramenta de trabalho. Certo. Então, Obrigada, professora Fabrícia, Eu que agradeço, por colaborar nessa entrevista. Agradeço a participação. E a você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigada pela audiência. Até mais!